em cada cantinho, para nos receber na noite de hoje, por nossos amigos espirituais, esses nossos companheiros que nos acompanham, sempre nos intuindo para o bom caminho. Amigos queridos, obrigado pela presença amiga, por nos intuir aqui estarmos, participando desse banquete de luz. E assim juntos, numa simbiose de amor, vamos trazendo para a nossa tela mental a figura amiga de nosso mestre, nosso amigo Jesus. Esse abnegado companheiro que nos acompanha, que nos direciona, e a ele possamos dizer: Mestre amado, gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que nos concedes. Gratidão por nos indicar o caminho a seguir. Pelo seu Evangelho de luz, a clarear nossas vidas, a nortear nossos pensamentos. Obrigado, Senhor. Agradecidos, nossos pedidos, nos auxilie a que possamos compreender, nos auxilie a que possamos principalmente colocar em prática no nosso dia a dia os teus ensinamentos, o teu amor, a tua luz, a tua paz, que possa se fazer presente em nossos corações, em nosso viver, que possamos levar onde estivermos. Nos ensine, Senhor, a que possamos ser arautos do teu amor, de tua paz. E obrigado por nos permitir estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando conhecer um pouco mais do teu Evangelho. Nos dê a bênção da sabedoria para que possamos compreender e, em compreender, nos tornarmos pessoas melhores, amando, compreendendo o irmão que caminha conosco a cada dia de nossas vidas. E assim, envolvidos neste amor, nesta paz, na certeza da presença de Jesus entre nós, de nossos anjos guardiões a nos amparar, a nos auxiliar no entendimento do Evangelho da noite de hoje, vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Douglas, que vai trazer para nós o ensinamento da noite de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Graças a Deus. É com você, garoto. Boa noite a todos. Boa noite. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a nossa consciência, para que nós possamos compreender um pouco melhor tanto o Evangelho quanto as mensagens do Espiritismo, mas que essa compreensão não fique somente na nossa cabeça, que ela possa descer para os nossos corações, onde a transformação realmente acontece. E essa transformação que é a proposta dessa doutrina magnífica. Hoje, a proposta de reflexão passa por um capítulo do livro Fonte Viva, chamado Guardar e Cuidar. É o capítulo 34. E nesse capítulo, Emmanuel fala de uma forma bem explícita e sucinta que nós vemos o mundo conforme o que pensamos, conforme o nosso estado de espírito. Ou seja, se temos algumas perturbações, vemos um mundo perturbado. Começa com um trecho de Paulo, numa carta que ele mandou para Tito, que está lá no fim do Novo Testamento, que ele diz assim: não tem como alguém impuro enxergar a pureza. E a analogia que é feita é que a forma que enxergamos o mundo passa por uma lente, e essa lente tem a ver mais com a nossa pureza do que a pureza do mundo. Lendo esse trecho, eu lembrei de uma bem-aventurança. Ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus,
começa o Sermão da Montanha. E Jesus começa o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças. A penúltima bem-aventurança é a seguinte: bem-aventurado os puros de coração. Lembrei, logo que eu vi esse texto, eu lembrei desse trecho do bem-aventurado os puros de coração. E o interessante das bem-aventuranças é que a cada característica do bem-aventurado tem uma consequência atrelada, um benefício atrelado à consequência. Então, Jesus ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Primeiro, refletir de forma rápida o conceito de pureza. Tem como ser 90% puro? Puro é puro. Se você não está 100% puro, você pode até falar que você está limpinho, mas puro você não está. Então o conceito de pureza passa por não ter nenhuma sujeira, nada que corrompa a pureza. E aí eu também lembrei de uma outra obra do Emmanuel, chamada Pensamento e Vida, que ele faz uma analogia dos espíritos encarnados. Nossa, inclusive, uma curiosidade, essa obra, Emmanuel coloca no início dela, dizendo que é como se fosse, ele está ditando uma apostila que é dada no plano espiritual para os espíritos que vão encarnar, ensinando sobre qual é a melhor postura que se deve ter aqui no planeta. Então, é um livro fininho, deve ter uns 20 e poucos capítulos, mas tem muita informação em cada linha dele. E logo no começo dele, ele faz a analogia do nosso espírito como se fosse um espelho, que vai refletir exatamente para aquilo que ele aponta. Se ele apontar para o sol, ele vai refletir a luz. Se ele apontar para a escuridão, ele vai refletir o escuro. E no conceito do pensamento e vida, ele vai e volta para essa analogia, para essa figura de linguagem, mostrando que depende mais de nós termos uma vida boa a partir de um bom pensamento do que esperar que a vida nos traga tudo aquilo que a gente espera que seja bom. Uma outra lembrança que eu tive, baseada na leitura, é de uma filosofia que hoje em dia vem fazendo muito sucesso na mídia. O pessoal vem falando bastante do estoicismo. E no estoicismo, uma das coisas que diz no estoicismo, que apesar das bases do estoicismo divergir da doutrina espírita e do cristianismo, as consequências do estoicismo convergem muito com o que a gente entende dentro da moral que a filosofia espírita apresenta para a gente. E lá no estoicismo é dito que as coisas só são boas ou más dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente. O que acontece fora da nossa mente não pode ser classificado como bom ou mal. Simplesmente é. Por exemplo, o calor que a gente estava passando, ele é bom ou ele é ruim? Ele não é nenhum dos dois, ele só é calor. Geralmente, o nosso juízo sobre ele é que faz a gente gostar ou sofrer por conta dele. Aí a chuva que acabou de dar, ela foi boa ou ruim? Não importa. Ela foi uma chuva. Então, o estoicismo, ele apresenta uma visão madura de que a única coisa que a gente pode classificar como bem ou mal é o que a gente faz. Ou seja, eu ajudei o próximo,
Isso é bom. Então a gente tem total controle sobre o bem e o mal que nos acontece. Por essa ótica. E as coisas que nos acontecem, que às vezes podem parecer que estão nos prejudicando, em algum momento pode ser um benefício. Tem aquele ditado, né? Há males que vêm para bem. Só que a gente, quando vive o mal, o mal, a gente não enxerga o bem que ele pode trazer. Deus escreve certo, por linhas tortas, outro ditado, na mesma linha. E aí eu também, recordando de alguns estudos que eu fiz, eu lembrei de uma outra obra que também não é espírita. É uma obra espiritualista de um alemão chamado Eckhart Tolle. E ele hoje mora no Canadá. E o nome é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E nesse livro, ele diz o seguinte, lembrando que aqui a gente está falando sobre a forma que nós enxergamos o mundo, né? Faz com que a gente enxergue a bondade ou a maldade nele. E nesse livro, o Eckhart Tolle, ele diz o seguinte, que existe vou chamar de entidade, e aqui é uma entidade mais psicológica, né? Aqui no Espiritismo a gente fala muito de espírito, perispírito e corpo, né? E isso acaba sendo uma visão, por que não dizer, material e espiritual. A entidade que eu vou falar agora é uma entidade psíquica, psicológica, que no livro ele dá o nome de ego. Quando ele falou isso no livro, foi difícil não linkar com as reflexões sobre egoísmo que Kardec faz durante, né, o desenvolvimento e a codificação do Pentateuco Espírita. E o que ele fala sobre o ego? Toda vez que a gente coloca numa palavra, numa frase, a palavra eu, meu, nosso, quem está falando não somos nós, é o nosso ego. Essa é a proposta que ele fala ali. E o ego é uma entidade que busca o fortalecimento da própria identidade dela. Por isso que quando a gente fala eu, é como se ela tomasse o primeiro lugar da fila falando assim, nossa, eu sou eu. Então, quando a gente se identifica como, bom, então eu sou brasileiro, sou um homem, moro no ABC, sou corintiano. O que esse livro diz é o ego buscando se encaixar nos padrões sociais que a gente vive. O ego não consegue viver sem se encaixar em alguma coisa. E tem uma outra coisa que o ego não consegue ficar sem. E é uma coisa interessante que o Eckhart Tolle fala. Ele diz assim, apesar das pessoas parecerem diferentes, a forma de ação dos egos é idêntica em todo mundo. O ego, ele tenta de qualquer forma se sobressair. E como ele faz para se sobressair? Criticando os outros. Eu sou melhor do que ele. Na hora que ele se coloca numa posição de melhor, ele se sente bem. Ele se sente satisfeito. Quando ele se sente num grupo, quando outras pessoas aceitam ele no grupo, que ele sente, ele também se sente satisfeito. Porque ele sente que se ele está naquele grupo, aquele é o melhor grupo para ele estar. Aí tem gente que pode falar, então, toda vez que a vaidade, a soberba aparece, é o ego falando? Sim, mas não só ela. Porque o ego que não consegue se evidenciar para cima, dá um jeito de aumentar a sua desgraça.
se vitimiza, aumentando o tamanho do seu problema, porque o dele tem que ser maior. Aqui quem está falando não é o Douglas, tá? O Douglas só está repetindo o que ele leu ali no livro do Eckhart Tolle. Então, o Eckhart Tolle ele diz que todas as pessoas têm essa entidade porque ela faz parte da nossa natureza espiritual. E ele vai falando e você vai ficando preocupado. Você fala, então a culpa não é minha, a culpa é do meu ego. Mas quando você fala meu ego, já é o ego falando, olha que doideira. E aí, o Eckhart Tolle diz o seguinte, a forma que a gente tem de desarmar o ego, esse ego que ele está falando, porque essa ótica de ego que ele fala, é um pouquinho diferente do ego ali de Freud, tá? Aqui, ele passa um tempo explicando esse ego justamente para a gente não misturar as coisas. Como que a gente desarma esse ego? Ele fala, é só você reconhecer que é ele que está agindo. A partir do momento que você reconhece que é ele, é como se ele ficasse com vergonha. Ele deixa de ser o ego e ele passa a ser somente um padrão equivocado de posicionamento. Então, a hora que ele dá um exemplo que é bem interessante, ele fala assim, imagina você num restaurante e aí chega a sopa que você pediu, ela está fria. Tá que hoje, se vier uma sopa fria, é melhor que a sopa quente, né? Mas ele fala, chega uma sopa fria. Ele diz assim, o normal, o correto, seria a gente chamar o garçom e falar, olha, a minha sopa está fria. Falar do fato. Se eu quero sopa quente, pedir para o garçom, não tem como esquentar a sopa. Mas quando o ego fala, ele fala assim, como ousas trazer uma sopa fria para mim? Então, eu achei interessante trazer essa visão para essa reflexão sobre a forma que a gente enxerga o mundo, porque no livro ele propõe que quando a gente está inconsciente, o ego atua, o ego toma o controle. Agora, quando a gente está com a nossa consciência desperta, e eu não pude também deixar de associar o orar e vigiar do cristianismo com essa condição que o Eckhart Tolle apresenta. Quando a gente está com a consciência atenta, o ego não consegue agir. A gente pode até cometer equívocos, mas aí a gente não pode colocar a culpa no ego. Agora é um trabalho intenso, demanda bastante energia, a gente ficar controlando a nossa consciência e ficar com ela ativa o tempo todo. Mas é como se fosse um músculo. Músculo no sentido que quanto mais eu uso, mais força eu ganho nele. Então, estar com a consciência desperta, para a gente conseguir ficar 100% do tempo assim, a gente tem que conseguir ficar 10% primeiro, 20%, 30%. Isso é o despertar de consciência que ele propõe. E aí uma coisa que ele fala que é interessante. Quando a gente reconhece o ego em nós, a gente consegue entender que existe o ego do outro. E a gente consegue entender que o que o outro faz pra gente não é pessoal, é o ego dele que está fazendo com a gente. Fica mais fácil de relevar e de perdoar quando você sabe que é um padrão equivocado. Da mesma forma que quando você está parado na rua esperando alguém, aí você sente um pisão no seu pé. E na hora que você vai olhar para reclamar, você percebe que é uma pessoa cega. O que a gente faz? A gente reclama? Capaz até a gente oferecer ajuda, não? Quando a gente percebe que o erro do outro parte de um equívoco, parte de uma deficiência, a gente tende a ser mais tolerante com ele. E se a gente consegue enxergar a consciência inconsciente em nós, enxergando a inconsciência do outro,
a gente entende que eu posso enxergar Deus, como a bem-aventurança diz, em todo mundo. Pode ser a pessoa que realiza as piores atitudes para comigo ou com a sociedade, mas continua sendo um espírito criado por Deus, com o potencial absoluto, de alcançar a perfeição. Todos nós vamos. E sabe por que a gente vai alcançar a perfeição? Justamente, não é por mérito nosso, a gente vai alcançar a perfeição por culpa de quem nos criou. Se a gente entende que Deus é absolutamente perfeito, todas as criaturas que Ele criou vão alcançar a perfeição por conta da perfeição dele. Por conta do potencial do Espírito e por conta das leis divinas que ajudam com que esse Espírito aprenda a perfeição no percurso. A gente, na maior parte da nossa evolução, encarnação a encarnação, vamos chutar que já foi umas 5.000 encarnações para cada um aqui, pelo menos. A gente foi evoluindo devagarzinho, de forma inconsciente, muitas vezes sendo direcionados pelos nossos instintos, como se a própria divindade, o próprio Deus nos ajudasse a tomar as nossas decisões. Mas pouco a pouco, a partir do nosso livre-arbítrio, a gente é convidado a tomarmos as nossas decisões. E com a consciência dormindo, não vai dar certo. Essa atenção para observar os nossos padrões equivocados, que no livro do Eckhart Tolle é chamado de ego, só de enxergar que ele existe e de forma sincera admitir que meu ego está aqui. Mas entender também que todo mundo que está nesse planeta tem essa mesma característica. Porque aqui, como numa escola, como numa sala de aula, não entram alunos do último ano da faculdade com o primeiro ano do ensino médio. Não tem como ser uma aula produtiva se os alunos não estiverem mais ou menos nivelados. E dentro da didática divina perfeita, Deus coloca os seus filhos exatamente em classes niveladas. Então a gente é colocado juntos, cada um com o seu ego, para que juntos a gente tenha a oportunidade de desenvolver essa visão pura que, enxergando o potencial do meu irmão e ajudando ele a se desenvolver, automaticamente eu me desenvolvo. Tem uma analogia que eu gosto bastante. Vocês sabem como são feitos os pregos? O prego é feito a partir de injeção de metal. Tem ali um molde, eles colocam o metal derretido, depois congelam não, né? Mas deixam a temperatura ambiente e o prego nasce. Bom que o prego ele já fica temperado, ele fica com um metal mais forte de quando ele foi aquecido. Só que a hora que você tira um molde, isso em qualquer coisa, no plástico, no metal, fica rebarba. Todos os pregos saem rebarba. Como é que a gente tira rebarba de prego? Você sabe? Você acha que é uma pessoa que vai para alguma outra e vai tirando a rebarba? Não. Eles colocam todos os pregos recém-injetados, esfriados, dentro de uma caixa e começam a chacoalhar a caixa. E um prego tira a rebarba do outro prego. Assim é a nossa vida.
nós estamos auxiliando uns aos outros a eliminarmos as nossas rebarbas, para que a gente alcance o potencial, a virtude para aquilo que fomos criados. Qual que é a virtude do prego? Prender alguma coisa. Com a rebarba, não ia dar certo. Depois que ele passa por todo esse processo, ele fica pronto para executar aquilo que ele foi feito. Não acho que o prego iria reclamar de dor, mas para a gente que sentimos dores físicas e psicológicas, e por que não dizer morais, às vezes o processo dói um pouco. Mas não tem transformação que não passe por esse lado mais duro, digamos assim. Um outro exemplo que a gente recebe do Emmanuel, por exemplo, é o pão que alimenta. Como que ele é feito? O trigo, para nascer da semente, ele precisa romper a semente, ele precisa crescer, receber sol e chuva. Quando ele fica pronto, maduro, ele é levado para moagem. E aí, depois de moído, na hora de fazer a massa, o que a gente precisa fazer com a massa para fazer o pão? A gente sova a massa. Mas depois que o pão está pronto, macio, quentinho principalmente, que delícia! São essas transformações que fazem com que os nossos potenciais se expandam, se aumentem. E eu poderia dizer que, para facilitar o processo, estar com a consciência desperta, enxergar o mundo e as oportunidades que temos na vida como convites, e mesmo que esteja doendo, enxergar como uma lição de Deus para o nosso desenvolvimento, isso, não é que isso facilita a nossa vida, isso produz a evolução que a gente precisa realizar, porque o ponto em que a gente está na nossa evolução, esse modo de vida inconsciente trouxe a gente até aqui. Só que se a gente permanecer assim, a gente vai ficar estagnado de agora em diante. O convite que a vida faz para a gente é: desperta, acorda, arrepende. E só a partir daí que nós vamos conseguir tomar as rédeas da nossa evolução. Eu já usei esse termo aqui mais de uma vez, falo muito isso. Porque tomar as rédeas da nossa evolução é o que vai, inclusive, garantir que a gente tenha a oportunidade de ir para a próxima fase do planeta. Que a doutrina fala para a gente que é um mundo de regeneração, onde não mais o mal predomina sobre o bem, mas o bem predomina sobre o mal. O que quer dizer que quem tem intenção de fazer o mal, não fica. E de forma inconsciente, às vezes a gente nem percebe que a gente está com intenção de fazer o mal. Porque quem faz o mal é o ego. Que é uma parte de nós que a gente tem que aos poucos começar a não reprimir, mas ensinar, como se fosse um filho, sabe? Você não elimina filho. Você acolhe, cuida, ensina, porque ele faz parte de nós. Então que a gente possa tomar as rédeas da nossa evolução, buscando, nem que seja 10% do nosso dia, nos colocarmos em estado de atenção para o que a gente pensa, o que a gente está fazendo. Lembra? Vigiai e orai. Mas se tiver difícil de fazer isso, orai para vigiar. Boa noite a todos.
Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor-nos. Somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que concedistes a nós, por esse Evangelho de luz a clarear, a nortear nossas vidas. Obrigado, Senhor. Senhor, agradecidos, queremos deixar aqui essas vibrações de muito amor, de muita paz, a todo o nosso planeta Terra. E a nós te pedimos, nos auxilie, a que possamos ser a cada dia de nossas vidas, arauto de teu amor, de tua paz, que possamos levar este amor que encontramos, todos esses ensinamentos, a todos que lá fora se aproximarem de nós. Nos auxilie, Senhor, a que possamos ser pessoas melhores a cada dia de nossas vidas, em amor, em paz, em alegria, levando sempre em nosso coração as tuas leis e os teus ensinamentos. E, Senhor, te pedimos, nos acompanhe de todos os nossos lares, ali envolva o nosso lar, nessas mesmas bênçãos que aqui encontramos de paz, de amor, de alegria, para que ali possamos nos fortalecer e fortalecidos, estarmos aqui mais uma vez na próxima semana, participando deste banquete de luz. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos, companheiros espirituais, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E obrigado, Douglas, pelas palavras maravilhosas. Obrigada.